Olá a todos, bem-vindos novamente ao meu canal. Você que está aprendendo inglês, né? Tá com mais de uma semana que eu não gravei vídeo, mas estou sempre aqui alimentando o canal. Porque se você quer aprender inglês, né? Você vai no canal que tem poucos vídeos, você não tem uma sequência para seguir corretamente. Então, eu decidi, já que eu comecei esse projeto, né? Eu vou gravar vários vídeos, né, ensinando a você inglês do zero, tá bom? Para que você possa aprender e poder avançar no inglês a cada dia, certo? E antes de eu começar a aula de hoje, eu quero falar para vocês a importância do inglês, né? O inglês é o idioma mais falado no mundo por nativos, certo? Então, os ingleses, cerca de 1.348.000.000 de pessoas falam inglês nativo, como nativo. O segundo idioma mais falado é o mandarim, com 1.120.000 pessoas. E em terceiro está o indiano. O espanhol está em quarto, por falantes nativos. Então, o idioma mais falado hoje por nativos é o idioma inglês. É o idioma universal que domina os negócios. Cultura, business, que é um negócio, é o inglês que domina. Então, muitos países têm como obrigação de estudar inglês, né? Infelizmente, no Brasil, apenas cerca de 1 ou 3% dos brasileiros falam o inglês fluentemente, são fluentes em inglês. É uma pena, né? Mas nós percebemos que essa porcentagem está aumentando, porque tem muitas pessoas procurando, né? Sabe que o inglês é importante, estão procurando estudar inglês. Então, eu quero lhe motivar hoje a estudar inglês, né? Muita gente diz assim, mas eu não sei nem o português direito, né? Eu escuto muito também dos alunos falando isso. Isso uma frase tipo ignorante, né? Dizer que não vai aprender inglês, né? Que não precisa do inglês. O inglês é importante. Como podemos dizer que o inglês é importante? Computador, né? A linguagem do computador. Os softwares, né? Tudo são em inglês, a maioria. Por exemplo, você vai lá, um teclado, por exemplo, aqui eu estou olhando aqui, tem backspace, tem home, shift, é tudo em inglês. Então a linguagem do computador é inglês, padrão, certo? Backup, né? A gente usa muitos termos em inglês, backup, upload, download. Então o inglês é importante, está presente na nossa vida. O inglês é importante. Então, desde já eu quero lhe motivar a estudar inglês, né? O inglês não é tão difícil assim, certo? Se você quer aprender de verdade, você tem um objetivo de aprender, um propósito, faça seu planejamento, comece a estudar. Né? Se você é muito ocupado, tire 30 minutos, 10 minutos por dia, é suficiente. 10 minutos por dia é suficiente, desde que seja todo dia. Porque se você estudar hoje, por exemplo, não adianta você estudar hoje, se você tiver muito tempo. Hoje estudo, tirar 4 horas, 5 horas para estudar só inglês em um dia. E eu vou estudar daqui a uma semana, um mês, isso não vai ter proveito, não vai ser proveitoso. Né? O estudo é contínuo, certo? Então tire 10 minutos, 15 minutos por dia para você aprender inglês, que você vai aprender. Então não acredite em fórmula mágica para aprender inglês, certo? Não acredite em fórmula mágica, né? Tem muitos professores vendendo cursos, prometendo que você vai falar fluentemente em não sei quantos meses, não sei quantos dias. Então, eu não acredito nisso, porque eu venho estudando inglês há 5 anos, né? Eu venho estudando inglês, tá? Com 5 anos que eu comecei a estudar inglês. E até hoje estudo. O vocabulário da língua inglesa é maior do que o da língua portuguesa, sabia? Tem mais palavras. O vocabulário é mais extenso, tá bom? Mas em comparação à gramática, é mais fácil do que o português, tá? A gramática da língua portuguesa é mais difícil, mais complexa, tem muitas regras, tá? Tem, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de colocação pronominal, em próclis, enclis, mesóclis.
pronome antes do verbo, no meio do verbo, após o verbo, tem as regras. Então, o inglês é mais fácil quanto à gramática. Então, se você quer verdadeiramente aprender inglês, então comece de já, tá? Não desista quando você vê dificuldade, tá bom? Então, como eu venho dizendo, há 5 anos que eu estudo inglês. Hoje, graças a Deus, estou feliz por isso também, porque eu posso falar, posso entender muito, né? Sou fluente em inglês hoje, eu posso entender. E quando você aprende inglês, né, a sua mente, né, abre para várias coisas. Para você vai começa a sair da ignorância, certo? Para entender o que está em sua volta, conhecer diferentes culturas, diferentes mentalidades, né? Não está restrito somente ao seu país, mas você ter a noção, né? Entender um pouquinho do que se passa também lá fora. Então, estude inglês e você vai aprender. Não bote dificuldade. E se você encontrar dificuldade, não pare, persista, porque você vai aprender. Assim como eu aprendi. E aí continua aprendendo. Porque o conhecimento ele é inesgotável. Certo? Então, pessoal, se você quer verdadeiramente aprender inglês, você pode me seguir aqui. Tem vários materiais, né, para inglês. Você pode aprender de várias formas. No YouTube, tem os aplicativos, né, como Duolingo, muito bom. Memrise. Tem vários aplicativos ótimos que você pode aprender inglês. Então, se você é iniciante, né, este canal é para você, certo? Se você é intermediário, também é para você, porque aqui tem gramática, tem texto, você pode aumentar o vocabulário, que a gente nunca sabe tudo. E outra coisa, seja você mesmo, tá? Não tente imitar o americano falando. Se você fala como ele, ótimo, né? Isso é bom. Você consegue falar igual ele, aquele sotaque bonito, né? Eu acho bonito, eu não consigo falar como nativo, né? Aquele inglês bonito, né? Mas fale do seu jeito, tá? Não tente imitar ninguém. O importante é a pronúncia, tá bom? O mais importante no idioma é a pronúncia, mais importante do que o sotaque. Porque se você tem uma boa pronúncia, a pronúncia correta das palavras, eles vão te entender. Agora, se você tem, por exemplo, o sotaque bonito, né, querem imitar ele, mas não tem a pronúncia correta, você não vai ser compreendido. Então, o importante é a comunicação, né? Então, seja você mesmo, fale do jeito que você aprendeu, tá? O importante é a pronúncia. Então, não se preocupe quanto a isso, tá bom? E aos poucos você vai avançando, você vai superando as dificuldades, tá bom? Então, também, como eu já vi dizendo, não acredite em fórmula mágica para aprender inglês. It's a hard work. É um trabalho duro. It's a hard work. Tá bom? É um trabalho duro. Mas é possível você aprender, tá bom? Quanto à gramática, como repetindo novamente, é mais fácil do que a língua portuguesa, da língua inglesa, tá bom? E vamos hoje eu trouxe uma aula de gramática para vocês, tá bom? É básico, tá? Mais importante, eu trouxe um conteúdo útil, né? Vai ser útil também para somar o seu conhecimento, tá bom? E como eu comecei esse projeto, já tem muitas pessoas inscritas, né? O número de inscritos está crescendo. Eu peço a você que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Aqueles que estão aprendendo inglês também, indique a eles, tá bom? Eu vou agradecer, vai fortalecer o meu canal e motivar a criar mais vídeos para vocês, tá bom? Também você pode mandar sugestões, tá bom? Para poder ajudar o canal. E obrigado a todos, vamos lá aprender inglês agora, tá bom? Já dei a mensagem, tá? Que o inglês é o idioma mais falado do mundo e é importante. Vamos lá? Começar a nossa aula de hoje. Let's start! E hoje eu trouxe para vocês, né, o used to. Used to. Olha só. No inglês, pessoal, quando você vê
Perdão, quando você vir. Tá? Já estou falando errado, tá bem? Se eu professor de português, olha só. Mas quando você vir, tá bom? Condicional, quando você vir, né? O verbo ver, quando você vir, né? Subjuntivo, quando você vir, tá bom? Porque muita gente pode lhe corrigir os seus erros, né? Então vamos corrigir os erros aqui para que não fique, né? Nossa, um professor falando errado desse jeito. Então vamos lá. Quando você vir, olha só, o ED. Olha só, tem os verbos regulares, tá bom? Verbos. Em inglês tem os verbos regulares, tá bom? Assim como no português, regulares. E os verbos irregulares. Tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso, porque eu dei uma introdução motivacional para vocês. Ok? Muito bem, very well. Então, veja bem, pessoal, no inglês, assim como no português, temos os verbos regulares e irregulares. Pay attention. Os verbos regulares, no inglês, são aqueles que, para formar o passado, eu boto o ED. Tá? Mas, como o verbo usar é use é usar ou costumar, use, já tem o aí aqui acrescentou só o D, para ficar o ED, para ficar no passado, entendeu? Então, para os verbos regulares, tem regra. A regra é, para formar o passado, eu boto o ED ou D, tá bom? Verbos regulares. Para os verbos irregulares, o radical muda totalmente, não tem regra. Você tem que estudar os verbos, tá bom? Por exemplo, ó, um exemplo, o verbo comprar é buy. Buy é comprar. Qual é o passado de buy? Bought. Ó, nada a ver, né? Tá vendo a diferença como mudou? Tá vendo como mudou? Então, os verbos irregulares, pessoal, você vai saber estudando-os, tá bom? Você vai conhecê-los estudando. Agora, os verbos regulares, você vai saber formar o passado acrescentando o D ou ED, ok? Muito bem. Sabendo isso, então used to é a expressão que quer dizer costumava, passado, tá? Costumava. Por exemplo, se eu digo assim, I used to, eu costumava, eu costumava, tá bom? Eu costumava, passado. Vamos ver aqui, ó. I used to, por exemplo, I used to do something is past, ou seja, eu costumava fazer algo, something is past, é o passado. Bom, I used to. There is no present, não há presente. There is no present, não há presente. You cannot say I used to do. Então você não pode dizer I used to do para o passado, tá bom? Porque faltou o D para ficar no passado. Então aqui explicando, ó. To talk about the present, we use the present simple. I do. Então para falar do presente simples, eu uso we use the present simple. Então para falar do presente, eu uso o presente simples. I do. Eu faço. I do. Compare. Ó, passado, past, né? Past, passado. He used to play. Ele costumava jogar. To play. He used to play. Ele costumava jogar no passado. We used to live. Nós morávamos, ou costumava morar. Nós jogávamos. We used to play. Então, a tradução melhor, nós jogávamos. Tá? We used to live. Nós morávamos. There used to be. Havia. Tá bom? Presente. He plays. Ele joga. We live. Nós moramos.
There is, há ou existe. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. We used to live in a small village. Nós costumávamos morar numa pequena vila. We used to live in a small village. Nós morávamos, né? Então, costumava morar, então a tradução correta é nós morávamos em uma vila pequena. Concorda comigo? Se você falar eu costumava morar, fica estranho. Então, adaptando ao português, nós morávamos em uma vila pequena. We used to live in a small village. But now we live in a city. Mas agora nós moramos em uma cidade. But now we live in a city. Mas agora nós moramos em uma cidade. There used to be 4 cinemas in the town. Então, haviam quatro no caso, 4 cinemas in the town. Haviam 4 cinemas na cidade. Né? There used to be 4 cinemas in the town. Now, there is only one. Agora só tem um. Tá? Agora só tem um. Now, there is only one. Agora só existe um. Ok? Então, olha só. There used to. Você pode falar também, no lugar de used to, there was. Ok? There was. Havia. Então, olha só, pessoal. Continuando aqui. Então, only one. The normal question form is did. Então, a pergunta correta para formar para o passado, eu uso o did. O did é um verbo auxiliar, tá bom? Para perguntar no passado. Por exemplo, did you used to eat a lot of sweets when you were a child? Ok? Oh, did you used to eat a lot of sweets when you were a child? Você costumava comer muito doce when you were a child? Você era uma criança? É uma pergunta, né? Para formar a pergunta no passado, eu uso o did, que é um verbo auxiliar, tá bom? Ok? Did you used to eat a lot of sweets when you were a child? Você costumava a comer, né? Então aqui a tradução é costumava. Did you use... Ó, observe que tirou o D, né? Use. Por quê? Porque o did já indica o passado. Então, did you used to eat a lot of sweets quando you were a child? Você era uma criança. Did you do this often? Você faz isso frequentemente? Often, ok? Você fazia, perdão, é passado, né? Quando é o did é o passado. Você fazia isto constantemente? Então, did you used to eat? Negative form is didn't used to. Então, a forma negativa é didn't used to, para o passado. Use not to. I also possible. Is also possible. É também possível usar use it not to. Use it not to. Se tirar o did, bota used not to. Vamos lá. Olha só. I didn't used to like him. Eu não costumava gostar dele. Ou seja, eu não gostava dele. Né? A tradução comum é eu não gostava dele. I didn't used to like him. Eu não costumava gostar dele. Não gostava dele. Ou I used not to like him. I used. Aqui botou o D, ó. Porque tirou o did, né? Pode ser assim também. Ou, né? I used not to like him. Ok? Muito bem. Vamos dar alguns exemplos aqui, extras, para complementar. Você pode usar as expressões e criar sentenças do seu dia a dia, da sua rotina, tá bom? Por exemplo, vou dizer assim, como é que eu digo? Eu costumava jogar futebol quando eu era mais novo, né?
Isso é uma verdade, né? Eu jogava bola quando era mais novo, mas agora não jogo mais. Eu apenas malho na academia. Então, olha só. Eu costumava, como é que eu digo? Eu costumava jogar futebol. I used to, né, passado. I used to play. Eu costumava jogar football quando, eu misturei as letras, quando, aqui assim, deixa eu apagar aqui, vai ficar mais bonito. Quando, né, when I used to play football when I was, quando eu era mais jovem, younger, ok? Ops, é um E aqui, tá bom? Olha só, pessoal. Interessante. Aqui, ó. Young é jovem. Quando bota o ER, younger, mais jovem, tá bom? Então, vamos lá, traduzindo. I used, ó, o ED, I used to play football when I was younger. Eu costumava jogar futebol quando eu era mais novo. Vamos dar outro exemplo. O que você fazia quando você era mais novo? Você vai treinando, vai usando várias formas, tá bom? Vários exemplos, várias sentenças para praticar. Vamos ver outro exemplo. Eu costumava tocar guitarra. Quando eu era mais novo, também vamos dar o mesmo exemplo. Eu costumava tocar guitarra. I used to play guitar. Violão, no caso. Guitarra, em inglês, é electric guitar. Tem que botar elétrico. Guitarra elétrica, tá bom? Se você fala guitar, violão. Vamos botar violão. É uma palavra mais curta, né? I used to play guitar when... Aí repete o resto, ó. When I was... Eu era mais novo, younger... Ok? Ou when I was 15, quando eu tinha 15 anos. Você pode botar números. Ou quando eu tinha 10 anos, ou quando eu tinha 18 anos, e etc. I used to play guitar when I was, quando eu era. Agora vamos lá. Olha só, aqui é o passado simples, né? Isso simple past. Vamos fazer pergunta agora. Como é que você pergunta? Você costumava jogar futebol quando você era mais novo? E aí, como é que fica? Pergunta. Como é que eu pergunto agora aqui? Aqui é uma afirmação. A primeira é uma afirmação. I é uma afirmação, né? As duas são afirmações. I used to play football when I was younger. Eu costumava jogar futebol quando era mais novo. Agora, como é que eu faço a pergunta? A pergunta das duas sentenças. Vamos lá? Você bota o did, né? Ó. Did you? Did I? Perguntar para mim mesmo. Eu costumava perguntar a mim mesmo, tá? Que é o I primeira pessoa, né? Did I use? Aí já tiro o D, tá bom? Porque essa frase é uma pergunta no passado. Mas lembre-se, o did é o verbo auxiliar para fazer pergunta no passado. Por isso que eu tirei o D. Já é suficiente o did para indicar o passado. Então, did I use to play football when I was young? Aí repete o resto, tá bom? Só muda o começo para perguntar. Did I use to play football when I was younger? Mesma coisa na segunda sentença. I used to play. Então você vai fazer. Did I use to play? Aí repete o resto. Did I use to play? Só o começo que muda. Então, eu costumava tocar guitarra, violão, to play guitar, tocar violão, when I was young,
quando eu era mais novo. Então, para fazer a pergunta, ok? Só faz botar o did. Aí repete o pronome, né? No caso, eu. Pronome pessoal de primeira pessoa. Muito bem, pessoal. Esta é a aula de hoje, né? Então, falamos aqui do passado, ó. Used to é o passado, tá bom? Falamos aqui do tempo verbal no passado, um pouquinho de gramática para vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu voltar aqui a câmera. E espero que vocês tenham entendido e deixe o seu like, tá bom, pessoal, para me ajudar. E compartilhe com seus amigos, familiares, aqueles que você vê que está aprendendo o inglês. Então vamos compartilhar o conhecimento, tá? Conhecimento deve ser transmitido, né? De gerações para gerações, né? E eu resolvi fazer esse canal, pessoal, porque eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de ensinar, eu me divirto ensinando e também aprendendo. Você tem que fazer uma coisa que você gosta e faça com prazer. Pegue o gosto pelo inglês, tá? Estudar inglês. Não estude como se fosse uma coisa entediante, tá bom? Like annoying. Not like annoying stuff. But because you enjoy doing it. Se divirta fazendo isto. Então, quando eu estou estudando inglês, eu me divirto aprendendo cada expressão nova, cada palavra nova que eu aprendo, né? Eu vou me divertindo, é um processo prazeroso, tá bom? Então, tente fazer de seus estudos, né, uma coisa prazerosa, né? Que você dá a mensagem para o seu cérebro, né? E você vai aprender mais rápido, tá bom? Mesmo que você encontre dificuldade, mas quando você pensa positivo, dá certo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.